Olá, nós vamos dar continuidade ao livro Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, nós estamos no capítulo 8. O capítulo 8 tem o título como Marcas, né? E aqui Paulo, em Gálatas 6, versículo 17, ele diz: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, nesse molestar é o que? Não me faz mal, não me perturba, né? Porque Paulo, né, no princípio, era contra os ensinamentos de Jesus, né? Ele perseguia os cristãos, ele era muito rígido, né? De até matar muita gente, para quê? Para que não aceitava essa opinião dos demais. E por quê? Porque ele seguia as leis de Moisés. Então, ao encontrar Jesus em Damasco, lá no deserto, ele ficou cego ao ver Jesus. E aí, né, dali em diante, Jesus curou ele, né? E ele passou a seguir Jesus, né? Ele passou o quê? A seguir as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, divulgando, e também sofreu muitos ataques, né? Assim como ele, né, era antes, havia outros, né? E esses outros atacavam ele também e ficavam na dúvida por que ele passou a seguir Jesus. Então ele teve muitas marcas também física, mas também as marcas morais, né? Do que? De ter caridade, de saber, né? Ter humildade, amor ao próximo, né? Pois ele se transformou e essa mudança fez evoluir, porque ele entendeu que Jesus veio trazer o que para a terra? O amor e a caridade. Aí seguimos aqui o que Emmanuel disse. Todas as realizações humanas possuem marca própria, características próprias. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo um sinal de identificação aos olhos atentos. Então, quer dizer, cada um tem a sua marca, né? Então, o nosso fruto, a gente dá é através da nossa, né? A gente é a árvore, então é aquele negócio. É pelo fruto que se reconhece a árvore. Então, os nossos frutos são as nossas marcas. E ela é ruim ou ela é boa, né? Todos nós possuímos uma marca própria, tanto no físico, no nosso físico, quanto na nossa personalidade também, né? Trabalhamos, a gente tem a marca no nosso trabalho, a gente tem a marca na nossa família, a forma de falar, a forma de cozinhar, a forma de costurar, né? A forma de se expressar, né? Vemos também as marcas, né, dos artistas, cada um tem uma forma de pintar diferente, a gente olha para um título, para um texto, a gente reconhece um autor, né? Olha, isso é uma característica disso, nas músicas. Então, sempre deixamos marcas onde passamos, né? Até os primeiros homens aí, nossos ancestrais, né? Os homens da caverna, eles o quê? Deixaram suas marcas nas pinturas rupestres, né? Nós temos os egípcios antigos que deixaram as pirâmides, né? Cada um tem a sua marca. Até mesmo cada país possui sua característica, né? Então são as marcas. Quantas, em relação aos medicamentos, né? A primeira vacina da varíola, que foi Edward Jenner, né? Em 1796 que fez a primeira vacina. Olha quantas vacinas já surgiram, né? As possibilidades, os antibióticos, né? Que primeiro surgiu foi por Alexandre Fleming, né? Que a gente acha que, né? Que foi por acaso, mas nada é por acaso. Foi necessário a descoberta do antibiótico. Então, cada época também tem a sua marca, né? Que podem ser positivas ou não, né? Cada um, né, adquire também a marca e faz a sua marca, ou a marca do ódio, ou a marca do amor,
né? Também são marcas, né? Que ficam no nosso perispírito, né? Fica ali, né? Uma marca magnética naquilo ali que é capaz, né? De os outros ver, né? Longe, como a gente vai dizer ali mais à frente, eu vou contar uma historinha. Se a medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, que seriam o quê? A matéria, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refere à vida eterna. Então, todas as marcas, tanto a marca na matéria quanto na marca do espírito, no espírito vai ser eterno, né? Mas você pode curar as marcas ruins, pode ser curada, né? Por que podem ser curadas? Porque você pode mudar, né? Transformar aquele ato ruim num ato melhor, né? Bom, então seguindo aqui, né? Quando ele fala também, lembre-se aqui um texto no livro Contos, né? Ele fala dar e deixar, né? Eu vou resumir rapidinho. O que acontece? Existia um homem, né? O Cirilo Fragoso, que ele faleceu, ele desencarnou. E ao chegar lá, né? Aí tava lá o anjo, né? A divindade pegou o livrão e falou assim: opa, olha, tô vendo aqui, não tá constando que o senhor tá na lista para hoje, não. Não é aqui, não. Aí ele falou: o quê? Eu fiz tanta caridade? Ele todo irritadiço, né? Doei quanto pude. Protegi os pobres, os doentes, amparei as viúvas, os órfãos, né? Poxa, fiz um tanto de coisa e Deus não quer que eu entre no reino dele? Aí, né, passou aqui a choramingação, né, desesperado, enquanto o funcionário celestial, né, compadecer, pois é, né, desse jeito, né, pois é, mas não tá aqui, o que eu posso fazer? Aí Fragoso, né, o Cirilo Fragoso, o homem, né, traduzia o próprio pesar com a boca, né, falou assim: nossa, poxa, como é que pode, né? Eu consegui tanto êxito, né? Amontoei vultuosos bens, né? E agora eu tô nessa, né? Deixei o corpo lá e deixei todos os meus bens pessoais para todo mundo, né? Aí ele falava assim: poxa, deixei tanta coisa, mas só que na mesma consciência dele falava assim: mas você deixou, você deu muitos bens, mas você em nenhum momento foi o quê? Visitar o doente, prestar auxílio ao necessitado, né? Lá com as próprias mãos. Ele o quê? Ele deixou marcas, sim, ele deixou marcas espirituais, aliás, marcas materiais com tudo que ele doou. Contudo, ele não deixou as marcas espirituais. Ele não viu a dor do outro. Ele soube, vou doar. Mas não foi lá pôr a mão na massa, né? E quando ele estava próximo de morrer, o que ele fez? Ele pegou todos os seus bens e deixou no testamento que ia deixar para um monte de instituição de caridade, isso, aquilo, outro. Mas não se desfizera, pois, de tudo para exercer o auxílio do próximo. Ele não deixou, né, não se desfez do quê? De dar o seu tempo, entendeu? Não teria sido, porém, mais aconselhado praticar a beneficência antes de atribulá-la a viagem para o túmulo? Quer dizer, ao invés de ajudar através dele mesmo, ele pegou e preferiu o quê? Colocar no testamento. Você está entendendo? Então, o que aconteceu? Né? Não adianta. Ele deixou só marcas o quê? Marcas
materiais. Notando que o coração e a consciência duelavam dentro dele, porque ele estava pensando, porque a consciência está ali. O que ele fez? Ele pegou e começou a pensar, nossa, e rogou à entidade angélica que tomasse consideração e legitimidade das suas demonstrações de virtude, reafirmando que a caridade por ele efetuada deveria ser passaporte junto ao acesso ao paraíso. Aí o benfeitor falou, o funcionário celestial falou, olha, eu respeito o seu argumento, informando, porém, que só mediante provas tangíveis ia te advogar a causa, junto aos poderes celestes. Trouxesse Fragoso uma documentação positiva daquilo verbalmente, que defendia, Cirilo deu pressa em voltar para a terra e aflito extraiu todas as notas mais importantes, que ele deixou para as associações, deixou para todo mundo, para os velhinhos ele deixou os refúgios, 4.000 cruzeiros para isso, e deixou para agremiação, e tantos milhões para fulano, e tantos mil para ciclano. Pô, deixei tudo. Em meu testamento eu deixei desse modo, total 3.800.000 cruzeiros para realizar boas ações. Em razão disso, pergunta ansioso, e aí? Você viu aí? Eu deixei. Não teria cumprido assim os preceitos de Jesus? Aí o interpelado aclarou triste, pois é, Fragoso. É preciso pensar. Segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria, mas realmente você não deu. Ele, como? Suas anotações não deixam marcas de qualquer dúvida, você apenas deixou. Deixou porque não podia trazer. E porque Cirilo se aflitava na expectação, o anjo arrematou. Infelizmente, seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui. De conformidade com os ensinamentos do Mestre Divino, onde situamos o tesouro da nossa vida, aí guardaremos a nossa própria alma. Seu testemunho não exprime libertação. Quer dizer, ele não se libertou da matéria, porque ele ainda estava pensando no quê? Na matéria. Seu testamento não exprime a libertação. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Você ainda não se exonerou das responsabilidades com o dinheiro. Volte ao mundo e ampare aqueles a quem você confiou os bens, que lhe fora emprestado pela providência divina, e ajudando a usá-los na caridade verdadeira, você conhecerá com experiência própria o desprendimento da posse. A morte obrigou-o a deixar. Agora, meu amigo, cabe-lhe exercitar a ciência de dar com alma e coração. Foi assim que Cirilo Fragoso, embora acabrunhado, regressou à esfera dos homens em espírito, a fim de aprender a beneficência com os alicerces da renúncia. Quer dizer, Cirilo, ele deixou, mas ele deixou o quê? Bens materiais. Era para pensar, era para ajudar? Era, mas ele mesmo não se desprendeu. Ele ficou só pensando no dar, no deixar, e não dar com a alma. Então, tem essa situação, Então, vamos lá. Jesus possui igualmente os sinais dele, do ele maiúsculo, o quê? De Deus. Por quê? Jesus tinha as marcas de Deus. Jesus era o médium de Deus. Então, as marcas de Jesus não era só a questão da crucificação, Então, a gente tem que pensar em Deus de outra forma, De uma forma da gente,
né, mudar nossa moral, né? Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Então, todos os dias, nós temos a possibilidade de sermos um pouco melhor. Tudo bem que às vezes não dá certo. A gente quer ser, mas não consegue, né? Por quê? Porque a gente tem que tentar mais e cada dia mais, tentar ser verdadeiro, né? Tentar ser obediente a Deus, né? Aos ensinamentos de Jesus. A gente precisa, né? Cada dia tentar ser forte para conseguir, né? Nós erramos, a gente tem que, ao errar, assumir o nosso erro, não falar, não, eu errei, eu assumo meu erro, entendeu? Ao pedir desculpa, é pedir desculpa mesmo do coração, não é só falar desculpa para obter outra coisa, entendeu? É necessário o quê? A gente aprender e não errar mais. Porque ao errar, o que acontece? A gente acaba, né, fazendo de novo e as marcas da gente continuam o quê? Erradas. Então, o que acontece? Vamos seguindo aqui. Jesus, quando ele está, até mesmo, né? A gente pode lembrar, né, da questão quando a mulher adúltera, que Jesus falou lá, olha, atire a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado, né, um erro. E todo mundo saiu fora. E ele pegou e falou, não cometa mais o erro. Não é mesmo? Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? Somos passíveis de erro, sim. Nós vamos errar, mas o que acontece? Vamos ter que melhorar a situação. Não cometer mais os erros. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Então, Jesus sempre nos mostrou que a gente deveria trabalhar no bem, né? Ter um ofício, fazer aquele ofício com amor, como ele foi carpinteiro. Ele mostrou também que a gente tem que não quer dizer que um ofício, um trabalho que você cometa, que você faça, que não seja tão grandioso, não quer dizer que o seu trabalho não é grandioso, ele tem que ser grandioso assim que você coloca amor nele. Aí ele vai ser muito grandioso, né? A gente tem que ter um propósito na vida, a gente tem que ter um objetivo, que senão a vida fica vazia, entendeu? Ter o propósito de conquistar algo, de fazer algo por alguém, entendeu? Buscar o quê? Ter as marcas de Jesus, porque é um trabalho, é uma missão que nós temos. Então, temos que pensar nisso, né? E fazer, não só pensar, e fazer, né? Tem a questão da humildade, né? Que Jesus, na última ceia lá, ele lavou os pés dos discípulos. Aí o Pedro fala, não, que isso? Não vai fazer isso não, isso é serviço de um servo, né? Mas naquele momento eles estavam ali, né? Que eles sabiam que Jesus não ia ficar, estavam ali discutindo, como é que vai ser, quem é que vai tomar conta disso, daquilo, outro. E Jesus, ao ver aquilo ali, ele pegou e falou assim, vou lavar os pés deles. Mostrando o quê? A humildade, né? De mostrar que há necessidade do mais importante de sermos humildes, né? Então, Jesus nos ensinou as diversas maneiras, vendo as dificuldades diversas maneiras, ele viu as dificuldades do pobre, do rico, do mais ou menos, do sábio, do não sábio, do culto, do não culto, entendeu? Ele viveu ali com todos, né? E nos ensinou das diversas maneiras, né? Cada método que colocava ali, um método, aquilo ali é bom para aquilo ali, aquele é bom para aquele outro ali. Então, o Evangelho nos apresenta dos mais diversos quadros, junto ao trabalho, a simplicidade, ao pecado, a pobreza, a alegria, a dor, a glorificação e o martírio. Ele mostra tudo o que Jesus passou, né? E viveu, né? Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os seus aprendizes. Então, Jesus veio mostrar, né? Revelar o amor.
A caridade foi uma nova conduta a mostrar para os discípulos, né? E os meus discípulos, quando ele falou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, entendeu? Então, nem Jesus, nem o sofrimento foi capaz de mudar as convicções dele, do amor dele. Em nenhum momento, na hora que ele estava lá na cruz, ele xingou, brigou, falou, pai, acaba com esse pessoal todo aí. Não, ele não mudou a sua conduta, ele não teve raiva, ele não teve ódio, porque o amor perdurava ali nele. Então, ele não mudou as suas condutas, ele não mudou a sua convicção, né? A cruz ali, no caso, ela se tornou uma marca física, né? De Jesus, né? Muitos cultuam a cruz. A cruz, pensa em Jesus. Mas ao você ver uma cruz, você não pode pensar só no Calvário, na dor. Você tem que pensar no que? Pô, Jesus, né? Ele em nenhum momento reclamou, ele passou por aquela situação, não xingou ninguém, não brigou ninguém, entendeu? Ele foi um homem bom. Então a gente tem que ver essas marcas de Jesus. Não é só a marca da cruz, né? Aqui, ó, nem o sofrimento, né, causou que ele mudasse a opinião dele. O caminho que Jesus traçou foi o amor, a paz, para que pudéssemos evoluir, que somente assim nós vamos evoluir. O amor, uma palavra tão pequena, o amor é uma palavra muito pequena, né? Mas que é um verbo difícil, amar é um verbo difícil de fazer, de pôr em prática, né? Amar ao próximo, amar o inimigo, né? É uma coisa difícil, não é fácil. Nós nos aborrecemos fáceis com as pessoas. O mesmo momento que fala que ama, tá falando que odeia. Que amor é esse? Entendeu? Então, isso aí, o amor é difícil. Não é fácil, né? Qualquer coisa que nos aborrecer, mas já não amo mais, odeio. Isso aí é amor? Aonde é? Jesus estava na cruz, em nenhum momento ele falou que não, odiava alguém. Olha aí. Então, a gente pode criar marcas maravilhosas no nosso perispírito. Marcas maravilhosas e evoluir, né? Trabalhando, mesmo com dificuldade, né? Parar com a reclamação, né? É melhor. E quando mais a gente trabalha a marca do bem, mais a gente é beneficiado. Porque esse bem que a gente faz para o outro é o bem que a gente faz a nós mesmos. Você pode falar assim, mas para que eu vou fazer o bem? Porque quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. Independente se você acredita ou não em Jesus, encarnação ou qualquer outra coisa, quando você faz o bem, você se sente bem. Então, isso faz o quê? Você evoluir. Não, mas eu não acredito nisso, naquilo outro. Então, mas se evolua, cara, né? Não precisa você acreditar em nada. Basta você seguir no bem, que aí você tá bem, entendeu? E aí, vem falando aqui. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Então, Jesus, como eu falei anteriormente, Jesus atuou em todas as áreas da nossa vida. No Evangelho, a gente tem conselho de tudo, prece de tudo, entendeu? Contudo, a gente não é capaz do quê? De seguir. É um manual de instrução, porque é difícil pra caramba para seguir. Né? Quem segue direito, eu não sigo, é difícil para mim, mas vamos lá, vamos tentando, vamos estudando, vamos conhecendo, porque através do conhecimento você tem como fazer, né? Seguir Jesus aí, o que ele disse, né? E o que ele viveu, né? Ele não disse, ele viveu, né? Então, ele teve em várias situações, como a gente falou, na riqueza, pobreza, ele teve em várias situações. Nossas ações, sempre a gente tem que pensar no seguinte: como Jesus agiria com essa situação? Como Jesus faria nessa situação? O que Jesus pensaria de mim ao fazer essa ação? Quando a gente pensa nisso, a gente já começa
a pôr o quê? Algumas limitações nas nossas condutas. Porque tudo é assim. Tudo é com um belisco para a gente ir mudando, né? E aí a gente vê que através das nossas condutas que a gente vai se modificando, né? Com as parábolas, o que escuta, né? O bem que a gente faz. Então, tem até um filme de Madre Teresa de Calcutá, né? Baseado no que ela, nas cartas delas ao confessor, né? Que ela, desde quando ela nasceu, ela resolveu seguir Jesus, né? Ter um devotamento, ela era muito devotada a Jesus, né? Ela queria ficar próximo dele. E naquela época, o próximo a Jesus era a religião católica, né? Ficar ali, né? Como na religião, como a freira ou como alguma coisa, mas dentro da palavra de Jesus. Então, ela pegou, foi para a igreja católica e os pais dela aceitaram muito bem. Ela foi para a Índia fazer um trabalho lá. Por quê? Precisava, né? A Inglaterra tinha muitos colonizadores na Índia e existiam as moças que precisavam de aula, né? E ela foi ser professora dessas moças ricas, tanto da Inglaterra quanto da Índia mesmo lá. E aí ela todo dia fazia um caminho, né, para pegar o trem para ir lá para a casa dela, né, o ministério, ia para a casa dela. E ela fazia esse caminho há muito tempo, fazendo esse caminho. Só que lá na Índia tem o seguinte, eles têm uma situação que é uma característica deles, quando a pessoa é muito pobre, né, e tem um doente moribundo quase, né, para desencarnar, eles pegam e deixam na rua. Eles colocam a esteira lá, né, nas estações de trem, né, nesses lugares mais cobertos, o quê? Eles deixam na rua, porque aí, quando a pessoa morre, né, a prefeitura leva sem cobrar, porque se fosse na casa deles, a prefeitura ia cobrar uma taxa, e como eles não têm dinheiro, né, eles não teriam como pagar, aí deixavam as pessoas ali na rua, e isso via-se muito, né, todo dia tinha, para tudo quanto é lugar, principalmente nas estações de trem, né, por ser, né, algumas fechadas, né, tampadas, deixava ali debaixo ali próximo à estação de trem. E aí, o que acontece? Teresa sempre, né, vinha para lá e para cá, né, não tinha, sempre pegava o mesmo percurso. E aí, certo dia, ela pegou, tava na estação de trem e olhou para o lado. Nisso que ela olhou para o lado, coisa que ela sempre fazia, sempre via os moribundos lá, ela olhou para um senhor lá, né? E o senhor acenou a cabeça, ela acenou a cabeça também e foi lá ver, né, o que ele queria falar. E aí ele falou: tenho sede. Ela logo se lembrou do que Jesus falou, né? Tenho sede. Que sede é essa? É sede de água? O que é essa sede? E ela, naquele momento, naquela frase, pegou e pensou. Todo aquele evangelho, para ela, o quê? Começou a ficar claro. Porque até então, ela não tinha clareado, ela estava no automático. Eu conheço o evangelho de Cós Salteado, mas eu não vivo nada dele. E a sede é o quê? É cuidar, é dar, né, a palavra, dar o consolo, é realmente se doar, né? Então, o que acontece? Ela pegou e escreveu lá que durante 18 anos da vida dela, né, todos os dias, ela olhava para essas pessoas, mas não via. Olhava e não via.
né, a necessidade deles. E a partir daquele momento, né, nasceu Madre Teresa de Calcutá, que ela passou a conhecer realmente aquilo ali, foi uma marca que ficou nela, a marca de Jesus, né, que ficou nela, e ela passou o quê? Ela despertou e sentiu e passou a fazer a caridade, assim como a gente já sabe como é que ela fez. Então, isso é muito interessante a gente pôr na cabeça. O que adianta a gente saber tudo e não praticar nada? Então, é como vou falar, todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comum com os registros de Jesus, né? Aí vem aqui falando, quando termine o seu dia, cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhasse na estrada vulgar. Então, quer dizer, a gente refletir o que a gente fez no dia, as nossas ações, se foi boa, se ruim, se eu magoei alguém, se eu falei algo para alguém que o magoou, entendeu? Se eu fiz gestos que magoaram a pessoa, se eu fui respeitoso, desrespeitoso com a pessoa, né? Então, ver isso e nunca mais fazer. Se aquilo realmente doeu em você, você se sensibilizou, você pedir perdão do coração e nunca mais fazer, né? É porque é fundamental isso, né? Que observa-se os sinais como que assinalaste os teus atos, recordando a marca de Cristo. É fundamental aquele do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Então a gente precisa se sacrificar pelo outro, tirar a preguiça, né? Ah, não vou fazer aquilo não porque eu tô com preguiça. Não, não é por aí, né? É ajudar. Aí na hora quando pensar, ah, não, eu não vou não, vai, né? Pro bem do próximo. A não ser que você não tiver condição, porque às vezes a gente não tem condição nem de ajudar. Mas tem muitas das vezes a gente tem condição de ajudar sim e a gente não ajuda, né? Já passamos por diversas condições de ajudar e não ajudamos quem a gente tinha que ajudar. Então, a marca de Jesus é amor e caridade. Será essa que ele deseja da gente? Essa que a gente precisa para poder evoluir. Então, nós ficamos por aqui. Até o próximo capítulo, capítulo 9, né? E espero que essas palavras aí, né, sejam úteis, né, e sejam ações vividas por mim, né, porque o primeiro a falar é o primeiro que tem que ouvir e que possa ajudar alguém mais. Um grande abraço, fiquem com Deus.